Discípulos e discípulas nos caminhos da missão produzem frutos de uma vida santificada. Nós estamos lendo a carta pastoral do Colégio Episcopal da Igreja Metodista do ano 2016 e 2017, na qual é composta pelo prefácio e 3 capítulos. Nós chegamos agora ao capítulo 2, na qual se fala sobre o tema do nosso biênio, produzem frutos de uma vida santificada. E hoje nós vamos falar desse capítulo 2, da sua introdução e do item, após a introdução, produzem frutos, que vão das páginas 17 ao 20, que você pode encontrar no site da Igreja Metodista. Você entra no Google ou você digita www.metodista.br e ali você vai encontrar essa carta pastoral do Colégio Episcopal da Igreja Metodista, composta por uma bispa e por 9 bispos do Brasil. Não há um versículo-chave nesse capítulo, mas se eu fosse escolher um versículo-chave, eu escolheria então Mateus 12, 33. Mas vamos ler todo o contexto aqui, Jesus falando, dizendo: ou fazei árvore boa e o seu fruto bom, ou árvore má e seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Digo-vos de toda a palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo, porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. A ênfase do metodismo, na qual é baseada também no protestantismo, que diz sola gratia, sola escritura, sola fide, ou seja, só a escritura, só a fé, só a graça, pela graça de Deus nós somos salvos. Mas, no entanto, o metodismo, a partir de John Wesley, vai dizer que não adianta só ter fé, como disse o irmão de Jesus, Tiago, o apóstolo Tiago, diz que a fé sem obras é morta. John Wesley vai enfatizar também as boas obras. E então nós estamos falando sobre produzir frutos de uma vida santificada. Discípulos e discípulas nos caminhos da missão, que vão produzir uma vida com fruto de santificação. Para entendermos o que são esses frutos, nós que deveríamos ser e fazer discípulos, porque Jesus falou: ide e fazei discípulos, e não ide e fazei crentes ou cristãos, ou cultos, ou abram igrejas. Jesus falou: ide e fazei discípulos, guardando todas as palavras que vos tenho ordenado. E aí Jesus, no Sermão da Montanha, vai dizer: nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome não expelimos demônios, em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Para Jesus Cristo, de acordo com a palavra de Deus, e para nós que queremos ser discípulos e discípulas nos caminhos da missão, e queremos evidenciar que nós somos discípulos de Jesus através de uma vida que produz frutos de santificação, para Cristo, a evidência da experiência com Deus é revelada pelo fruto da obediência, pela consequência da experiência que nós tivemos com Deus, de um coração transformado em um caráter mudado. Nós temos a tendência de
preferir as coisas mais místicas e espetaculares do que nos apegarmos à rotina da obediência. Nós preferimos a emoção do alto da montanha, do monte da transfiguração, a dos frutos de uma vida transformada dia após dia. Nós conhecemos pessoas que falam muito do encontro espiritual, talvez do batismo do Espírito Santo, e de experiências, visões ou arrebatamentos que as pessoas possam ter passados ou não com Deus. Mas, no entanto, nós e essas pessoas, depois dessas experiências, não demonstramos frutos consequentes daquele encontro, da maneira de como vivem, na sua ética ou no seu modo como tratam as pessoas. Nós temos que entender que ter experiência com Deus e ter experiências místicas com Deus e com o Espírito Santo, ser batizado com o Espírito Santo, é muito importante, porque Jesus disse que nós receberíamos poder ao descer sobre nós o Espírito Santo. E o Espírito Santo foi dado para todos. É derramado sobre jovens, sobre velhos, sobre servos, servas, sobre toda a carne. No entanto, não podemos nos apegar ao falar em línguas, a sermos usados por Deus, a profetizarmos, a expulsarmos demônios, a dons, para evidenciar uma vida que produz santidade. Mas, pelo coração transformado e pelo caráter mudado, é que nós vamos evidenciar um verdadeiro encontro com Deus duradouro, que vai gerar a rotina da obediência. O próprio John Wesley, depois da sua experiência do coração aquecido, no dia 24 de maio de 1738, ele não vai ter mais tantas experiências assim, e aí ele vai dizer que ele precisa se apegar então à fé, que ele precisa se apegar à rotina, a rotina da fé, que é a rotina da obediência. Experiências místicas, experiências renovadoras são ótimas, mas, no entanto, 99,9% da nossa vida vai ser vivida pela rotina da obediência, e essa rotina da obediência vai evidenciar o caráter mudado. Assim como, se nós olharmos para a palavra de Deus, e nós olharmos para a experiência de Jacó, Jacó vai lutar com Deus no vale de Jaboque, aqui em Gênesis 32, e aí então vai lutar com aquele homem que na verdade é o anjo do Senhor, que é uma teofania de Deus, que é uma manifestação de Deus num corpo humano, num corpo de um anjo, antes do nascimento em Cristo. Nós vamos ver que o anjo vai tocar na articulação da coxa de Jacó, e aí ele pergunta para Jacó: como te chamas? E ele respondeu: Jacó. Então o anjo vai dizer: não te chamarás mais Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Nós vamos ver que o anjo vai tocar Jacó na coxa. E a partir daquele momento, Jacó vai começar, como nós vemos aqui no versículo 32, por isso os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril, na articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. E aí, agora no final do versículo 31, manquejava de uma coxa, porque ele atravessou o vale de Peniel. Peniel significa, é a junção da palavra pene no grego, no hebraico, desculpa, que é face, com El, que é Deus. É o lugar, nesse vale de Jaboque, que
Jacó viu a face de Deus. Jacó significava enganador, e agora ele não chamava mais enganador. Ele chamava Israel, que significa príncipe de Deus. É a junção da palavra sar, que é príncipe, com El, que é Deus, príncipe de Deus. Né? Porque agora Deus mudou a essência de Jacó. O nome significava essência. Então, a partir daquele momento, ele não vai viver aquele momento que ele teve dessa experiência com Deus no Vale de Jaboque uma outra vez. Só foi uma vez. No entanto, se essa experiência foi verdadeira, ele vai andar diferente. E quando ele pisava num lado com uma perna, ele pisava como Jacó. Ele andava da sua maneira, mas quando ele pisava do outro lado, da perna que Deus havia tocado, ele manquejava e ele lembrava que ele não era mais Jacó enganador, mas ele era Israel. E, no entanto, assim, se nós queremos produzir frutos de uma vida transformada, de uma vida que teve o caráter mudado, que teve a sua essência mudada, o coração transformado, que teve um verdadeiro encontro com Deus, vai se apegar agora à obediência, à mudança da essência e andar diferente. Porque não podemos nos apegar a dons. Porque aqui Jesus diz, nem todo aquele que dizer Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Eles dirão, profetizamos em teu nome expelimos demônios, em teu nome farão milagres. Isso não quer dizer aprovação de Deus. Porque nós utilizamos da autoridade, do poder do nome de Jesus, e aí acontece que somos aprovados por Deus, mas sim pelo caráter, pela transformação, pela evidência de frutos de alguém que foi transformado. Então agora nós vamos falar de produzir frutos. Produzem frutos. O que significa produzir frutos? Como alguém se torna frutífera ou frutífero? A natureza nos ensina algumas lições nesse sentido, é o que nós vamos ver em 3 pontos sobre o que é produzir frutos, frutífero ou frutífera, no sentido de nós somos discípulos e discípulas nos caminhos da missão que produzem uma vida que produzem fruto de uma vida santificada. Para ser frutífero ou frutífera é necessário ter as raízes em terra boa. As raízes tiram os nutrientes do solo. Se o solo é ruim, a árvore terá dificuldade de gerar frutos. O primeiro salmo da Bíblia afirma que a pessoa que tem prazer na lei do Senhor é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. Nesse tempo de relativismo e grande confusão, para que possamos continuar frutificando, nosso desafio é continuarmos enraizados ou enraizadas na palavra de Deus, na doutrina dos apóstolos, guardando firme a confissão da nossa esperança sem vacilar. Para produzir fruto, nós temos que entender. John Wesley falou do quadrilátero wesleyano, na qual, nesse quadrilátero, nos 4 cantos, existe a razão, a experiência, a natureza e a tradição. Mas no meio desse quadrilátero existe a palavra de Deus. Nós podemos ter experiência, nós podemos ter tradição, nós podemos ter e olhar para Deus através das coisas criadas, e nós podemos racionalizar Deus com a nossa cabeça. No entanto, tudo isso vai ser baseado na palavra de Deus. Como no Salmo número 1 diz que vamos produzir fruto porque meditamos na sua lei, e na sua lei nós temos o seu prazer de dia e de noite. Nós vamos ser uma árvore plantada junto à corrente das águas, no seu devido tempo nós vamos dar o fruto. E a nossa folhagem não vai murchar, não vai cair, não vai apodrecer. Por quê? Porque nós estamos firmados na palavra, nós guardamos firme a confissão da nossa esperança sem vacilar, não apenas uma confissão da boca, mas
numa boa terra. E a boa terra é a palavra que nós escondemos no nosso coração para não pecar contra Deus. Como diz em Mateus 12, olha lá, 33. Ou fazer árvore boa e seu fruto bom, ou a árvore má e seu fruto mau, porque pelo fruto conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Digo-vos de toda a palavra frívola que procederem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras será justificado e pelas tuas palavras será condenado. Por quê? Porque a palavra fala do que está no coração. E o homem bom vai tirar do seu bom tesouro coisas boas, do seu bom coração. Nós vamos ter um bom coração, se assim Deus nos der um bom coração, tirando o coração mau, colocando o coração de carne, o coração igual ao dele, um coração obediente, um coração que nós guardamos a palavra de Deus para dar bom fruto. E se dermos bom fruto, nós evidenciaremos uma mudança de vida, uma mudança de caráter de vida. O próprio João Batista, talvez no seu relato mais completo em Lucas 4, em Lucas 3, vai dizer assim, ó: no versículo 8, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores, toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Ou seja, Deus está pronto para cortar a árvore que não é boa, que não produz frutos bons. Então nós temos que produzir frutos dignos de arrependimento, frutos dignos que mostram que nós mudamos o nosso caráter, e isso nós vamos conseguir não só com uma experiência mística, mas com a obediência no dia após dia de uma árvore verdadeira, que vai produzindo fruto, porque nós temos raízes numa terra boa, que é a palavra de Deus. Segundo, para ser frutífero ou frutífera, precisamos ter tronco e galhos saudáveis. Boa terra é importante, sim. Nós temos que estar enraizados na palavra de Deus. Mas se a base da árvore e os seus galhos não são saudáveis, ela não produzirá e eventualmente morrerá. Os nutrientes extraídos do solo pela raiz precisam permear o tronco e os galhos para que a árvore tenha saúde. Assim, não é correto tentar adaptar as riquezas do Evangelho a um estilo de vida equivocado. Ao contrário, nosso estilo de vida precisa se adaptar ao Evangelho. O Evangelho é orientação e poder para efetuar mudança nas nossas vidas, movendo-os em direção à santidade. O apóstolo Paulo disse que orava pelos colossenses para que eles vivessem de modo digno do Senhor, para que o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo em pleno conhecimento de Deus. O Evangelho é poder para nos mover em direção a uma vida de santidade coerente com os princípios do reino de Deus, afastando-nos das atitudes que geram a morte e destruição e aproximando-nos àqueles que testemunham edificação, saúde e vida. Então, se nós queremos produzir frutos, além de nós estarmos enraizados numa boa terra, nós precisamos ter tronco e galhos saudáveis. Jesus vai dizer em João 15 que o Pai é o agricultor e que ele é a videira verdadeira. Jesus diz no versículo 5, eu sou a videira, vós sois os ramos, ou seja, nós somos os galhos. Quem permanece em mim, ou seja, em Cristo, e eu nele, esse dá fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai,
que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Se nós queremos ser discípulos verdadeiros, além de nós estarmos enraizarmos em Cristo, temos que saber como nós somos ramos da videira de Cristo, nós temos que dar fruto. E se nós damos fruto, o que Deus vai fazer? Todo ramo, Jesus vai dizer, que estando em mim não der fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele limpa, ou seja, ele poda para que produza mais fruto. Vocês já estáis limpos pela palavra que vos tenho dado. Permanecer em mim, eu permanecer em vós. Como não pode o ramo produzir fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós os podereis dar, se não permaneceres em mim. Ora, se nós permanecermos em Jesus, na sua palavra, nós não vamos adaptar a palavra ao mundo. Mas nós vamos viver de acordo com a palavra, com troncos e galhos saudáveis, com práticas saudáveis no nosso dia a dia, de mudança rotineira, dia após dia. Se nós não permanecemos em Jesus, permanecemos na religião, numa denominação, num homem, nas nossas próprias forças, nós não vamos poder dar frutos verdadeiros, dignos de arrependimento. Nós seremos apenas como os fariseus religiosos, sepulcros caiados, bonitos por fora, podres por dentro, vivos por fora e mortos por dentro, porque a raiz do pecado que está dentro de nós ainda não foi quebrada. Mas se nós permanecermos em Cristo, nós seremos livres, nós iremos conhecer a verdade irá nos libertar, e Deus irá nos podar, tirar o mal, nos limpar, sendo purificado pela sua palavra, e em Cristo nós poderemos dar muito fruto. Frutificando em toda boa obra, porque nisto Deus é glorificado, que nós venhamos dar muitos frutos. E assim nós nos tornaremos verdadeiros discípulos. E por fim, para ser frutífero ou frutífera, além de estarmos enraizados numa boa terra, que é a palavra de Deus, além de termos troncos e ramos saudáveis, porque Jesus é a videira verdadeira, nós somos os seus ramos. Se assim formos verdadeiros, permaneceremos nele, na sua palavra, na prática da palavra. E aí também nós vamos precisar de fertilidade. Nós vamos precisar ser fertilizados e fertilizadas. Dizem que uma árvore cresce mais forte quando está no meio de outras árvores. As folhas, os galhos e os frutos que caem no chão transformam-se em poderoso fertilizante. Na vida cristã, esse princípio também se aplica. Precisamos de outras pessoas para o nosso fortalecimento, crescimento e frutificação. Essa é a importância do processo de discipulado. Estamos juntos, discutimos, compartilhamos, assumimos o risco de sermos vulneráveis, de conhecermos e sermos conhecidos, e orando uns pelos outros e nos ajudando. Nesse processo, nossa mente e nosso coração são fertilizados com as riquezas que vêm da vida das outras pessoas. Sem esse tipo de fertilização, nossa vida se torna estática e estéril. Quando nos afastamos das outras pessoas, paramos de crescer. O próprio John Wesley condenava, na época dele, ele aprendeu com os morávios, que seguiam o conde Van der Ruderhof, esqueci a pronúncia correta, na qual eles enfatizavam, esses morávios, eles eram pietistas e baseavam na piedade, nos momentos místicos com Deus, em buscar a Deus e em ter um contato com Deus pessoalmente, mas que se fechavam em si mesmos e não produziam boas obras, e não tinham atos de misericórdia para com os próximos, ficavam só nos atos de piedade, de busca a Deus, de oração, de palavra, de cânticos espirituais, mas que ficavam fechados em si mesmos. Então nós temos que entender que uma vida com Cristo, fechado como no monastério, assim eles fizeram durante a Idade Média, não é o que Deus quer.
Deus quer que a gente viva uma vida, e por isso que Ele mandou ir de fazer discípulos. Para fazer discípulos, nós precisamos da palavra, para fazer discípulos, nós precisamos do Espírito. Mas para fazer discípulos, nós precisamos um dos outros, do discipulador e do discipulado. Um só é o Mestre, que é Cristo. No entanto, nós que somos ramos da videira, nós não podemos estar sozinhos na videira verdadeira, que é Cristo. Nós temos que entender, assim como diz Efésios 4. Olha lá. Efésios 4. Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a quem fostes chamados, com toda a humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, e esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação, a um Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos, está em todos. Ou seja, nós temos que preservar a unidade. Nós vamos ter diferenças, nós vamos pensar diferentes, mas, no entanto, nós temos algo em comum, a nossa fé. Nós temos algo em comum, nosso Senhor. Nós temos algo em comum, nosso Deus. Nós temos algo em comum, a palavra do Senhor. E por causa disso, nós somos um corpo, e um corpo não pode andar sozinho. O pé fora do corpo, ele morre. A mão fora do corpo, ele morre. O olho fora do corpo morre, apodrecem, se decompõem, mas nós temos que estar junto do corpo. Nós temos que estar próximos uns dos outros, sendo discipulados e discipulando para dar frutos. Nós temos que entender, se eu vivo uma vida, eu busco a Deus sozinho na minha casa, isso não é buscar a Deus, você não conhece a Deus. Porque não é, Jesus não ficou cheio do Espírito Santo e foi passar férias no Caribe. Falando com o Pai, Pai, como eu sou seu filho amado, agora eu posso deleitar de toda a sua criação. Não, claro, ele foi levado pelo Espírito ao deserto para se preparar nesse período de 40 dias, para ser tentado pelo diabo, para começar o seu ministério, depois de tê-lo vencido no mundo espiritual, começar o seu ministério pregando para as pessoas, dizendo que o reino de Deus chegou, fazendo discípulos, chegando para, por exemplo, para Pedro, dizendo: Pedro, não temas, doravante você será pescador de homens. Esse é o intuito de nós sermos igreja, de nós estarmos aqui, irmos e fazer discípulos, pregar o evangelho para toda a criatura, e dentro da igreja cuidarmos uns dos outros, e nos fortalecermos juntos, e nos esforçarmos juntos. Amém? E assim nós vamos produzir frutos de uma vida santificada. Nosso tema, discípulos e discípulas num caminho da missão, produzem frutos de uma vida santificada. Nós somos uma comunidade missionária a serviço do povo, espalhando a santidade bíblica sobre toda a terra. E nós temos que participar da ação de Deus, do seu propósito de salvar o mundo. Nós estamos então analisando a carta do Colégio Episcopal da Igreja Metodista. Discípulos e discípulas dos caminhos da missão produzem frutos de uma vida santificada. Nós vemos a primeira parte e o segundo capítulo, com a introdução e com a parte que diz frutos, produzem frutos, para que na semana que vem nós venhamos ver, então, produzem frutos de uma vida santificada. Oremos. Pai, no nome de Jesus, Tu nos conheces e sabes se nós somos aqueles que produzem bons frutos ou maus frutos. Mas nesse dia, nessa hora, nós pedimos que o Senhor venha nos podar. Que o Senhor venha tirar tudo o que é mal. Jesus, pelo Teu sangue na cruz, nós podemos ser ramos da Sua videira. No entanto, nós queremos dar muito fruto para que o Pai seja glorificado pelo Filho e pelas nossas vidas. E para que nós viemos evidenciar que nós somos a Tua imagem e semelhança novamente, com frutos dignos de santificação. Por isso, vem mudar a nossa essência, o nosso coração. Venha ter misericórdia de nós.
e venha nos ajudar a sair de um falso evangelho, do mundo capitalista, individualista, egoísta, consumista, para nos voltarmos para a essência da verdade, não da mentira que o diabo quer nos enganar, mas da verdade, que é ter uma vida santificada, que é produzir frutos pela obediência, que é uma fé verdadeira que é vista todos os dias. Queremos passar por momentos de experiências, momentos como teve Jacó no vale de Jaboque, em Peniel, no lugar que ele viu a tua face. Mas nós queremos sair como ele, mudados, porque o Senhor transformou a nossa essência, mudou o nosso nome, e nós andamos diferentes porque o Senhor nos tocou. Nos ajuda e nos abençoa. É o que nós pedimos e agradecemos. No nome santo de Jesus Cristo. Amém.